Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção de mais uma questão da OAB e o tema do vídeo de hoje é falência. Muito bem pessoal, o credor de uma sociedade empresária consulta você como advogado para saber os efeitos de uma provável convolução de recuperação judicial em falência. O que é convolução, pessoal? É o termo técnico utilizado para conversão da recuperação judicial em falência, ou seja, a empresa estava em recuperação judicial, não conseguiu se recuperar e ela vai para a falência. Alternativa A, pessoal. Os créditos remanescentes da recuperação judicial serão considerados habilitados quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento às habilitações que estiverem em curso. Pessoal, essa é a alternativa correta, é a redação do artigo 80 da Lei 11.101, que é a lei que regulamenta a recuperação judicial e a falência. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento às habilitações que estejam em curso. Mais ou menos o seguinte, pessoal. A empresa estava em recuperação judicial e já havia ali um quadro de credores. Esses credores que já estavam definitivamente incluídos, eles passam a ser os credores na falência. E os processos, as habilitações que estavam em curso, passam a seguir e passam a ser as habilitações na falência. Então aqui no destaque, pessoal, considerar-se-ão habilitados créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral e prosseguindo as habilitações que estavam em curso. É a redação, pessoal, do artigo 80, portanto a letra A está correta. Essa é uma alternativa que demonstra para a gente a importância de ler a lei seca. Muito bem, turma, seguindo para a alternativa B. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. O que significa isso, turma? Que os processos vão ser distribuídos para uma mesma vara, para um mesmo juiz julgar, exceto a ação revocatória e ação revisional de crédito admitido ao quadro geral de credores. Então aqui a alternativa B está dizendo que existem duas exceções para essa distribuição por dependência. Então vamos por parte, pessoal. A primeira parte está correta, a distribuição por dependência. Artigo 78, parágrafo único. As ações que devem ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Então, primeira parte, ok, correto. E a segunda parte, vamos ver a ação revocatória. A ação revocatória está prevista no artigo 130 da Lei de Falências. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência. Então, aqui a alternativa já está errada, pessoal. Também vai correr perante o juiz da falência, ou seja, também vai ser distribuída por dependência para o mesmo juízo. E a ação revisional? A ação revisional está prevista no artigo 19, parágrafo 1º. A ação prevista nesse artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou falência. Então, ela também vai ser distribuída por dependência para o juízo da falência. Então, essas exceções que o examinador colocou aqui na alternativa, elas não existem, o que faz a alternativa estar errada. Eu vou colocar aqui no destaque para vocês, pessoal. Então, a regra geral na Lei 11.101 é a distribuição por dependência das ações que envolvam a recuperação judicial ou a falência, turma. Existem algumas exceções? Sim. Eu não vou entrar nelas porque o examinador não pediu aqui na questão, mas para vocês saberem que existe. Portanto, a alternativa está errada. Alternativa C. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor quanto aos créditos excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Quanto aos créditos submetidos ao plano de recuperação, são mantidos os prazos nele estabelecidos e homologados pelo juiz. O que o examinador está dizendo aqui, pessoal, é o seguinte: os pagamentos, os prazos, tudo aquilo que foi estabelecido no plano continua. Os créditos que não estão no plano
aí sim eles têm um vencimento antecipado. Isso está errado, turma. O artigo 77, que é um artigo muito cobrado em prova. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor. O artigo 77 não faz essa distinção entre os créditos que estavam submetidos e os que não estavam submetidos ao plano de recuperação judicial. Turma, qual que é o objetivo da recuperação judicial? É dar um fôlego financeiro para a empresa, dar um prazo para que ela se reestruture e pague as dívidas ao longo do tempo. Quando é decretada a falência, isso significa que essa empresa não tem mais viabilidade econômica. E o objetivo da falência é reunir os ativos da empresa e vendê-los pelo maior valor possível para pagar a maior quantidade possível de credores. Então, não faz sentido essa manutenção de um plano de recuperação judicial para uma empresa que já quebrou, que já faliu, que não há mais viabilidade econômica de ela continuar a exercer as atividades. Portanto, aqui no destaque, pessoal, a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor. A alternativa C está errada. E por fim, chegamos na alternativa D. As ações intentadas pelo devedor durante a recuperação judicial serão encerradas, devendo ser intimado o administrador judicial da extinção dos feitos, sob pena de nulidade do processo. Turma, não tem nenhuma previsão nesse sentido na Lei 11.101. A única previsão é de que o administrador judicial, na falência, ele vai assumir a representação judicial dos processos. Ou seja, não vai haver nenhuma extinção, vai haver a continuidade dos processos, mas vai alterar o representante da massa falida, vai alterar a representação judicial da massa falida. Então, aqui no destaque, o administrador compete, na falência, assumir a representação judicial. Portanto, a alternativa está errada porque fala que serão encerradas, quando o correto seria que essas ações continuariam até o seu término. E chegou a hora da nossa revisão. O tema do vídeo de hoje foi falência. Nós vimos que os créditos que já estavam habilitados no plano de recuperação judicial, eles são automaticamente transferidos para o quadro de credores da falência, e aqueles que estavam em processo de habilitação, esse processo vai continuar agora na falência. Nós vimos que a regra geral é a distribuição por dependência de todos os processos que relacionem a falência, inclusive da ação revocatória e da ação revisional. Nós também vimos que a regra geral é do vencimento antecipado das dívidas, não importa se elas estavam ou não no plano de recuperação judicial, e que a transformação, convolução da recuperação judicial em falência não extingue os processos, apenas dá continuidade, sendo o administrador da falência o representante da massa falida perante esses processos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.